O efeito estufa é algo já muito conhecido no globo, no planeta inteiro. Há preocupações dos estudiosos e dos ambientalistas sobre ações que devem ser tomadas para evitar que o planeta sofra os efeitos provocados no meio ambiente. A cidade de Teresina também sofre com esses mesmos efeitos. Os impactos são diferentes em cada lugar do mundo. Aqui, altas temperaturas cada vez maiores, têm sido registradas. Nós vamos conversar aqui no estúdio do Jornal do Piauí com Leonardo Madeira, que é coordenador do Agenda 2030 e está aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí de hoje. Doutor Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Bom, Teresina tem percebido os efeitos climáticos mais acentuados em qual setor? Temperatura, enchentes? Onde é que tem percebido mais? Eu acho que são 3 parâmetros que têm mais chamado a atenção do teresinense. Primeiro, as elevadas temperaturas, temperaturas que superam muito facilmente os 40 graus no período mais seco. Inclusive agora no período chuvoso, é comum o registro de temperaturas muito próximo de 40 graus, 37 graus, 38 graus. Mas sempre não foi assim, doutor? Sim. O que nós observamos é que há uma tendência de crescimento nesses números. É isso que nos preocupa. Os números sempre foram elevados, desde quando começamos a registrar. Teresina é uma cidade quente, até pelo fato de estar muito próximo da linha do Equador. Sim. Mas essa tendência de crescimento chama atenção. Pra você ter ideia, nos últimos 40 anos, Teresina registrou um aumento de 1 grau, em média, na sua temperatura. Nos últimos 40 anos. Então, é um tempo muito curto para a gente registrar um aumento de uma temperatura nessa escala. Tá, agora sim, as pessoas que estão acompanhando a gente em casa, elas pensam o seguinte: se em 40 anos a temperatura subiu de 37 para 38 graus, a percepção não é tão alta. 1 grau significa o que dentro do universo das observações ambientais? Pronto, isso é 1 grau na média. A gente, para fazer uma alteração de 1 grau em um conjunto elevado de dados, a gente vai ter picos muito elevados. Por exemplo, a gente tem registros de temperatura em Teresina que superam os 43 graus. E a sensação térmica que se aproxima, em alguns períodos do ano, a 50 graus. Então, a temperatura, ela varia em toda a extensão territorial da capital e a sensação também. No centro de Teresina, onde eu trabalho, a sensação térmica, no período de BR-Obró, é uma sensação desgastante, A gente sente isso nos olhos, no ressecamento dos olhos, a gente sente isso na pele, na descamação da pele. Ainda mais os trabalhadores, esses conseguem relatar melhor para a gente o que sentem nesse período. Então, a temperatura registrada é no termômetro que está espalhado na cidade, mas essa temperatura ela pode variar assim de uma região para outra. Nas minhas medições, eu não trabalho com termômetro profissional, eu sou um profissional, mas eu trabalho mais com alguns termômetros que não são utilizados por meteorologistas, mas eu já diagnostiquei variações de 2, 3 graus de uma zona para outra muito facilmente. Por exemplo, do centro da cidade para o Recanto das Palmeiras, na Zona Leste. Eu já consegui verificar variações de até 3 graus. É uma diferença muito razoável. Bom, você falou aí sobre Teresina Centro e Recanto das Palmeiras. E aí a gente passa para uma outra questão. O Recanto das Palmeiras dos anos 90 era um. O Recanto das Palmeiras de hoje é concreto, cimento, asfalto. Está se construindo um elevado lá na região agora. Esse tipo de avanço da urbanização não é causador também desses impactos que a gente tem? Sim, acaba impactando. E é por isso que mudanças climáticas devem ser tratado não somente como algo voltado para a meteorologia. Mudanças climáticas, ele é transversal, é um tema transversal que tem que ser trabalhado dentro da infraestrutura, da economia, da saúde. E é isso que a Prefeitura de Teresina se propõe, é levar uma discussão que possa influenciar as demais políticas públicas. Então, daqui em diante, o que desejamos é que toda política pública de Teresina, ela seja refletida, pensada sobre esse contexto de mudanças climáticas. Infraestrutura, por exemplo, não seria possível escolher outro tipo de material que absorva menos calor, economia, de que forma a gente pode fomentar o nosso mercado na capital, inclusive se aproveitando desse calor extremo, na saúde, quais as políticas públicas de saúde podem ser adotadas já visando esse cenário de mudanças climáticas. Agora, nesse sentido. Agora, quando o senhor fala sobre saúde, o senhor está falando não é só sobre a incidência do sol e a alta temperatura. A gente tem registrado no mundo e no Brasil o avanço em Teresina também, no Piauí principalmente, o avanço de doenças consideradas negligenciadas, ou arboviroses também. Qual é a relação que isso tem com a maneira como lidamos com o meio ambiente? Pronto, as mudanças do clima refletem um desequilíbrio ecossistêmico.
E um dos principais indicadores dos problemas que vivenciamos é a proliferação de arboviroses. Então, inclusive em outros países mais frios que não registravam esse tipo de problema, hoje já registram em alguns períodos do ano devido ao seu aquecimento. E o cenário que temos, né, que iremos apresentar no nosso evento, é que, de fato, infelizmente, algumas regiões endêmicas, né, aquela mancha endêmica sobre alguns bairros de Teresina todos os anos, deve ampliar para outras regiões. Ou seja, as arboviroses que nos afetam podem tornar toda a nossa cidade uma cidade endêmica desses problemas. Isso arbovirose, envolve... só para a gente contextualizar, que tipo de doença? Doenças como dengue, zika, chikungunya, que afetam a nossa população anualmente, né? E são mosquitos que se desenvolvem em ambientes tropicais, né? Ambientes com uma certa umidade, onde você tem ali a água acumulada, acabam depositando seus ovos e proliferam muito rapidamente. Né? E Teresina, no começo do ano, né, nesse período agora mais chuvoso, ele se torna um ambiente muito propício. Altas temperaturas, elevada umidade, depósito de água, né? A má gestão de resíduos que acontece em diversos bairros acaba promovendo esse ambiente propício para a proliferação dessas doenças. Como resolver isso? Como é que Teresina, eu sei que Teresina não vai resolver o problema global, mas como é que a gente pode mitigar os impactos na nossa cidade, onde nós vivemos? Pronto, então Teresina precisa pensar em mitigar os impactos locais e se adaptar para problemas que talvez não sejam nem sejam originados aqui, mas globalmente, reflexos de um problema global. A temperatura em Teresina, ela tende a aumentar, mesmo se nós mudarmos a nossa condição local. Né? Então, nós precisamos alterar nossa condição local para que a gente consiga retardar esse aumento. Mas há uma tendência de aumento por uma questão mesmo global, pela emissão que é feita diariamente por outros estados, inclusive por outros países. Nós precisamos de uma estratégia também de adaptação, considerando esse cenário. Então, como mudanças climáticas, pensando de forma transversal, precisa influenciar diversas políticas, como política de resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos. Então, como pensar a política de gestão de resíduos sólidos sobre esse contexto de mudanças climáticas? A má gestão de resíduos pode provocar um aumento de arboviroses que vai pressionar o setor da saúde. Mas a cidade de Teresina já tem um processo de separação de lixo, por exemplo. É disso que nós estamos falando ou é algo mais profundo? É algo mais profundo, né? Não somente a coleta, como também o seu tratamento e especialmente, né, na própria gestão domiciliar. Na coleta em si, ela não é suficiente se não há o tratamento adequado dentro das residências. Então, o morador ele precisa ter consciência disso, compreender, fazer essa gestão adequada dentro dos seus imóveis, né, para que esse processo, essa esteira de produção, ela aconteça, para que o resíduo seja coletado, seja levado para o local adequado. Cabe a Teresina ainda falar sobre áreas de preservação, áreas de proteção ambiental? Existe algum tipo de estudo na Agenda 2030 que aponte para essa necessidade? É um dos principais instrumentos, né, para a gente conseguir retardar a temperatura é a arborização. Mesmo com a cidade que vai se urbanizando, vai espalhando-se cada vez mais? Com certeza. Então, há previsões de construção de novos parques e de áreas de conservação na cidade, porque é dessa forma que a gente consegue barrar esse aumento de temperatura. A Teresina está se preparando para concluir o seu plano diretor de arborização, é um plano que deve nortear, disciplinar a arborização da cidade e também a previsão de construção de novos parques em zonas que carecem, por exemplo, Zona Leste, a previsão de um novo parque, Zona Sul, a previsão de um novo parque, mais um parque na Zona Norte, porque são esses parques que vão conservar uma vegetação mais densa, né, e vão permitir uma alteração positivamente no microclima da região. O assunto vai ser discutido mais profundamente em Teresina a partir de segunda-feira, né? Exatamente. Segunda-feira é um evento que deve inaugurar uma nova agenda de trabalho. Esse trabalho já iniciou na segunda-feira, no dia 13. A gente tem conversado e apresentado os resultados desse trabalho para alguns setores. Já conversamos com a indústria, com o setor de energia, com o setor que trata de resíduos, conversamos com a sociedade civil, né, ontem. E segunda-feira vai ser um evento mais amplo, onde apresentaremos os resultados do inventário de gases de efeito estufa de Teresina, os resultados do estudo de vulnerabilidade, né, teremos a participação do secretário de Clima de Niterói, né, ele vem representando a primeira Secretaria de Clima do Brasil, e teremos também um marco na segunda-feira, que é a assinatura pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa, a assinatura de um decreto de inovação. É um decreto que regulamenta, né, ambientes de inovação, onde empresas locais e empresas de fora poderão encontrar um ambiente mais seguro
para inovar, para buscar soluções inclusive para a sustentabilidade, soluções que nos ajudem a combater as mudanças climáticas. Inovações também no campo da sustentabilidade. Com certeza. Olha, eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui, doutor Leonardo. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Torcemos para que o trabalho da Agenda 2030 possa render resultados para melhorar a qualidade de vida dos teresinenses e, consequentemente, modestamente, né, contribuir para a melhoria do ambiente global. É isso que desejamos. E já agradecemos o espaço e o apoio. Muito obrigado, doutor Leonardo.